Olá, meu nome é Ronaldo Passalini Almeida, eu sou cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e eu fiz residência no FRJ. Eu vou dar aula hoje sobre quando indicar uma cirurgia plástica. Bom, antes da gente saber quando que a gente tem que indicar uma cirurgia plástica, a gente tem que primeiro saber quando não indicar a cirurgia. Tem um cirurgião plástico americano chamado Fold Nahai, que disse uma frase bem famosa: a minha fortuna eu construí com as pacientes que eu operei e a minha reputação com aquelas que eu deixei de operar. É importantíssimo, gente, vocês reconhecerem quais pacientes não estão psicologicamente preparadas para a cirurgia. E isso faz toda a diferença para você não ter uma dor de cabeça, uma porrinhação no futuro. Eu costumo dizer que quando o paciente procura o dermatologista e quando o paciente procura o cirurgião plástico, é mais ou menos como se você fosse procurar na hora de comprar um celular, quando você vai procurar um iPhone e quando você vai procurar um celular no camelô. Quando o paciente faz um procedimento dermatológico, um preenchimento, um botox, e não fica do jeito que ele esperou, é como se ele estivesse comprando um celular do camelô. Ele não tem aquela expectativa. Eu fiz um preenchimento, eu fiz um botox, comprei um celular no camelô, deu defeito, não foi o que eu imaginava, mas foi um celular do camelô, então tudo bem. Quando o paciente vai fazer a cirurgia, aí é como se ele estivesse comprando um iPhone. Ele não admite que não fique do jeito que ele imagina. É como se você comprasse um iPhone e você não admite que ele dê defeito. Você quer que ele seja perfeito. Então, a gente tem que selecionar muito bem o paciente que vai ser operado. A gente tem que sentir as expectativas do paciente. Eu gosto de pedir que o paciente traga fotos comparativas, fotos de como ele acha que o resultado dele vai ficar, para eu poder sentir se o que ele está falando é real ou não. E tem alguns sinais vermelhos que a gente vê durante a consulta, são os seguintes: geralmente os homens são mais exigentes, eles toleram menos as insatisfações, eles toleram menos os erros e eles são mais detalhistas também. Mulheres com problemas conjugais, se ela tiver algum problema com o marido, ela vai despejar aquilo em cima da cirurgia e ela vai querer que tudo fique perfeito, que a cirurgia supra um vazio, uma falta de atenção que o marido está dando, sendo que você nunca vai conseguir que ela fique feliz. Então, se você tem que tentar ao máximo perceber isso. Frequentadoras de grupo de WhatsApp também, é muito complicado você operar esse tipo de paciente porque ela vai olhar o resultado dela e vai ficar comparando com pessoas que postam fotos no grupo e vai falar, não, da fulana ficou melhor do que eu, então nunca vai ficar satisfeita também. E pacientes que choram na consulta também não são boas candidatas porque são pacientes que não têm autocontrole, têm tendência à depressão, e por mais que fique bom o resultado, ela não vai ficar satisfeita até que fique perfeito. Bom, agora eu vou falar de algumas cirurgias que não se fazem mais, a gente não tem mais paciente para fazer isso. Com a invenção da toxina botulínica, a gente não faz mais essa cirurgia de frontoplastia. Antes a gente fazia aquela incisão coronal, aquele corte aqui, suspendia o retalho e fazia o enfraquecimento do músculo através de esquadrinhamento. A gente fazia várias incisões assim, a gente podia até ressecar uma faixa inteira do músculo frontal aqui, ressecar todinha, para acabar com essas rugas aqui. Só que depois que veio a toxina botulínica, perdeu o sentido fazer essa cirurgia. A toxina botulínica tem um resultado muito melhor e muito menos mórbido. Agora a blefaroplastia.
A blefaroplastia, gente, é uma cirurgia que caso o paciente tenha essas alterações aqui, ele vai ter que ser operado. Dificilmente você vai conseguir melhorar através de medidas não invasivas. Se ele tem excesso de pele na pálpebra superior, se ele tem excesso de bolsas de gordura, não adianta, você vai ter que tirar essa pele, você vai ter que ressecar essas bolsas que estão fazendo uma protrusão aqui. Então, não tem jeito. Se o paciente tem essas alterações, tem que ser operado. Aqui é a foto da marcação, de como que a gente retira um fuso de pele aqui da pálpebra superior. Alguns cirurgiões também retiram uma faixa de músculo. A gente retira também as bolsas de gordura. E aqui uma foto de cirurgia da blefaroplastia inferior, né? Aqui as bolsinhas de gordura sendo retiradas. Aqui uma paciente minha, a gente vê aqui como que ela tinha o olhar envelhecido, excesso de pele aqui, ó, tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior. A gente vê bastante excesso de pele aqui embaixo, muita aquela pele enrugada. E aqui o pós-operatório, como que ela rejuvenesceu, como que ela ainda está com um pouquinho de equimose aqui nas pálpebras inferiores, mas a gente já vê um resultado bem satisfatório. E aqui uma outra cirurgia, né, que o Botox, ele consegue dar uma elevação leve de supercílio quando não é uma queda muito acentuada. Mas se a gente for ver esse paciente aqui, olha só, olha como que o supercílio dele tá caído, tá aquele supercílio triste. A gente não consegue só com Botox elevar tanto assim o supercílio dele, né? Se fosse uma paciente na casa dos 30 anos, paciente mais jovem e com a pele mais lisinha e não tivesse essa queda toda, talvez o Botox até funcionasse, mas para um paciente assim já não funciona. Então aqui é a cirurgia de Castanhares, né? Foi feita a cirurgia de Castanhares junto com a blefaroplastia superior. A gente retira um fuso de pele aqui, bem rente à sobrancelha, e aqui vocês veem como que o resultado fica satisfatório. Você praticamente não vê a cicatriz, fica parecendo uma pequena ruguinha, assim, fica uma coisa bem discreta. Você praticamente não vê. Em mulheres, melhor ainda, porque você pode fazer uma pigmentação em cima da cicatriz. E nos homens também fica bom, porque a sobrancelha dos homens é grossa, então esconde bastante. Agora, a cirurgia de nariz. A gente vê que na dermatologia tem surgido recentemente a tendência a fazer rinomodelação, que é o preenchimento de áreas nasais para poder melhorar o perfil nasal, principalmente a vista de lado, mas de frente também fica muito bom. Então, são 4 áreas do nariz que são mais preenchidas. A abertura piriforme, aqui para dar mais sustentação ao nariz, a pré-maxila e a columela, essa região para poder dar uma sensação de nariz mais empinado. E essa região aqui da ponta nasal, que você coloca o ácido hialurônico um pouco mais aqui em cima e você vai dar a sensação de que a ponta subiu. E a gente também preenche aqui no radix, que é essa regiãozinha bem aqui em cima, para poder disfarçar uma giba. Então, se a paciente tem esse osso aqui, bem essa corcova aqui, quando a gente preenche, quando a paciente tem essa giba nasal, a gente preenche a região da radix, você disfarça essa imperfeição. Então, aqui umas pacientes que fizeram rinomodelação, você vê, são pacientes com pequenas, você vê aqui, ó, na primeira paciente, você vê que a ponta está baixa. Então, se você preenche, coloca um ácido hialurônico bem aqui na ponta e preenche aqui embaixo também, olha só que bacana, fica essa sensação de nariz empinado. Aqui essa paciente, você vê que ela tinha essa giba, e se você preenche aqui em cima, olha que bacana que fica o nariz.
você parece que ela não tem mais a giba, parece que ela está com o nariz retinho e parece que a ponta subiu. Mesma coisa com essa paciente aqui, com a terceira paciente. Então, vocês podem ver que são resultados são resultados muito interessantes. E quando que a gente não pode fazer? Quando você vê um nariz que realmente você já bate o olho, não tem como. Esse nariz é um nariz cirúrgico, ele tem que ser operado. Olha o tamanho da giba dele. Não tem como você preencher isso. Você teria que preencher até aqui em cima. É um nariz que, realmente, esse não tem jeito, esse tem que ser operado. Narizes negroides também, que tem a base nasal muito alargada, eles têm que ser operados, tem que fazer uma alectomia, vai precisar de muita projeção, a gente vai precisar de um enxerto de cartilagem. Então, só com ácido hialurônico em narizes que estão muito alterados, a gente não consegue. Questão dos lábios, né? Todo mundo quer ter esse lábio igual da Angelina Jolie, e na dermatologia a gente consegue melhorar bastante, né, com preenchimento com ácido hialurônico. Mas às vezes você pode preencher à vontade que você não vai conseguir um resultado legal na paciente. Principalmente nesse tipo de pessoa aqui, ó. Se você for ver, é uma paciente que tem a parte cutânea do lábio superior, essa parte aqui, muito longa. A gente chama de lábio simiesco. Simiesco porque parece um símio, parece um macaco. O macaco tem esse lábio superior muito longo. Então, isso é uma característica que denota envelhecimento, parece que a pessoa está mais velha. E você não adianta preencher esse lábio, fazer tratamento dermatológico, porque não vai ficar legal. A gente precisa fazer o lifting de lábio. Você precisa operar essa paciente, porque nunca vai ficar bonito só preenchendo. E como que a gente faz esse preenchimento? Através da incisão em asa de gaivota, que a gente chama. Parece que é uma asa de uma gaivota aqui, ó. A gente faz uma incisão bem aqui, na base do nariz aqui, resseca uma região de pele e sutura. Aí o lábio faz isso, sobe. Olha que efeito legal. Essa paciente aqui, ela preencheu o lábio, preencheu, mas ela só preencheu após a cirurgia. Então aqui a gente vê aqui a cicatrizinha, mas depois fica bem discreta essa cicatriz. E uma coisa que o leigo fala é quando a paciente está toda enrugada com aquela pele de maracujá, né? Fala, essa aí precisa de uma plástica. Errado. A paciente que tem muita ruga facial, que tem a pele toda parecendo um maracujá, ela não precisa de uma plástica. Ela precisa de laser de CO2, de botox e de preenchimento. A plástica nessa senhora não vai resolver. Ela tem que melhorar essa qualidade de pele, tem que preencher a pele. Então, esse aqui é um antes e depois, em que a paciente só fez um laser de CO2, botox e preenchimento. Não fez nenhuma cirurgia. Olha só como que melhorou. Outra paciente, olha a qualidade de pele dessa paciente. Olha a quantidade de código de barra que ela tem aqui. Olha que pele toda enrugada. Essa paciente não deve ser operada. Ela precisa primeiro fazer tratamento com laser de CO2, botox, preenchimento. Caso, depois de fazer todo esse processo, aí a gente avalia se ela precisa ou não ser operada. Mas, desse jeito, ela não é uma boa candidata. Mesma coisa, esse paciente aí só fez laser, botox e preenchimento. Quando que a gente precisa fazer o lifting facial? Então, aqui a gente vê a cirurgia, né? Lift facial é o seguinte, a gente faz uma incisão, pode ser feita aqui na costeleta ou pode entrar para dentro aqui do cabelo. A incisão contorna a orelha todinha, chega aqui atrás e entra no cabelo aqui de novo. E a gente descola a pele todinha
E na hora que a gente vê o SMAIS, o que é o SMAIS? É o Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial. São esses músculos superficiais da face e as fáscias também. A gente chega no plano muscular e plica. A gente pega, faz uma dobra e dá pontinhos assim. A gente pode também ressecar uma tira também do SMAS, dessa camada muscular, e dar os pontos, o que a gente chama de esmacectomia. São esses pontos profundos na musculatura que vão sustentar a elevação aqui da pele. Se você só retirar a pele e não der esses pontos profundos, em 6 meses vai voltar tudo, porque ela não tem a sustentação profunda. Você precisa de uma sustentação profunda para dar duração, para garantir que o seu resultado dure. Então, quando que a gente faz essa cirurgia? Não é para corrigir ruga, não é para corrigir pele de má qualidade. É para corrigir excesso de pele. Então, na realidade, a cirurgia plástica facial, ela é basicamente para corrigir excesso de pele. Aqui, por exemplo, quando a gente olha essa senhora, o que chama atenção, realmente, ela precisa de botox, precisa de melhorar a qualidade da pele, mas o que mais chama atenção é esse excesso de pele aqui, ó, no pescoço, essa pele sobrando aqui, ó, dobrando. É isso que mais chama atenção. Essa é uma candidata à cirurgia, ela precisa ser operada. Então aqui, ó, a gente vê como que melhora. A gente faz também uma aplicatura aqui do platisma para retirar todas essas bandas platismais aqui. Então, olha só como que melhora esse contorno aqui, esse ângulo. Esse aqui também, olha só. Esse homem aqui praticamente não tem mais a angulação. Ele tem aquele pescoço de touro, né, que a gente chama, aquela papada, pele pura. E aqui a gente vê o resultado, como é que fica, né? Resolveu bastante isso daqui. A gente chama de ângulo cérvico-facial. A gente precisa a gente faz essa cirurgia para melhorar esse ângulo cérvico-facial. Mesma coisa aqui, cirurgia para corrigir o excesso de pele. E então, para finalizar a aula, gente, eu queria terminar com essa frase aqui. Quando indicar a cirurgia, né? A cirurgia plástica, ela se desenvolveu em consequência do desejo e não da necessidade. Porque, na maioria das vezes, o paciente faz porque quer e não porque precisa. Então, a cirurgia plástica, ela, em última análise, ela é feita para quem quer. Não é para quem precisa. Porque se aquilo está incomodando a pessoa, se aquilo está trazendo um transtorno para ela, isso daí, não que ela precise para um problema de saúde, mas ela vai fazer isso porque está incomodando o psicológico dela. Obrigado pela atenção, gente.